Com alegria, novamente, é que nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Espírito Santo e as bênçãos igualmente do Menino Deus, para levarmos a todas e todas, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto é bom estarmos e termos iniciado um novo ano 2020, e desejo a todas e todos os telespectadores que sempre estão em sintonia conosco, mas especialmente a proprietária, Dr. Betinho e sua família, a todos os funcionários igualmente da TV Primer, um ano, e a todos os telespectadores, um ano agradável, saudável, feliz e próspero, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora e do Menino Deus. Mas, é claro, Deus colabora sempre conosco. Os seres humanos nem sempre colaboram com as graças, as bênçãos de Deus. Deus sempre espera a colaboração de todos e de cada um de nós. Eu tenho repetido mais vezes, tanto na Rádio Guarujá, onde eu tenho diariamente, às 6h30 da manhã, mensagem de vida, otimismo e esperança, tenho dito mais do que uma vez. Como também já disse aqui na TV Primer, Deus ajuda quem madruga, sim, mas Deus ajuda quem também se ajuda. E tenho dito muitas vezes, como professor que eu fui durante 37 anos, e tenho dito muitas vezes, pode ser a melhor professora, o melhor professor, mas se o aluno seja uma criança já de 7 anos, ou de 10, um adolescente de 14, 15, um jovem, ou mesmo uma pessoa casada que está estudando, seja na universidade, ou seja no curso de especialização, ou de aprimoramento, ou de doutorado, seja onde for, se o aluno não se esforçar, pode ser, repito, melhor professor, melhor professora, mas não terá o resultado adequado e que ele esperaria. Inclusive, quantas lágrimas muitas vezes no final do ano, porque o aluno não se esforçou, ou podia ter passado no Enem, ou poderia ter passado no vestibular. Isso eu falo com experiência como professor, que eu já vi muitos chorando. Por quê? Mas a gente soube que a pessoa não lutou quando era para lutar, quando era para estudar. Quando os pais colocavam uma grande esperança naquela filha, naquele filho. Agora é verdade, a gente sabe que muitas pessoas estudaram muito, lutaram muito, mas infelizmente a questão da própria natureza da pessoa, o nervosismo, às vezes são coisas que acontecem que estão fora da vontade da pessoa. Eu vou dar apenas um exemplo. Como, infelizmente, a natureza humana nem sempre colabora. Há um curso maravilhoso de aviador, lá em São Paulo, Academia Força Aérea. Mas eu sei que há, como é de aviões a jato, então eles fazem todas aquelas peripécias
com o avião no ar, a esquadrilha da fumaça, tal. E o que é que aconteceu? Eu soube que numa turma havia 120 jovens fazendo o seu curso. Quando me consto, já estava no terceiro ano, segundo ou terceiro ano, e iam muito bem. Mas aconteceu que tem que fazer aquela prova de o avião rodopiar no ar. E eram 120, havia uma jovem apenas e 119 moços. Mas nesta experiência de voo, com todas essas bibliotecagens, o que é que aconteceu? Toda pessoa, todo jovem que enjoa, que o estômago não aceita turismo, porque há pessoas que enjoam viajando de automóvel, há outros que enjoam também viajando de avião, e assim muito mais. Então, em todas essas quedas de avião para lá e para cá, quanto eu soube, eu vendo peixe assim como eu recebi. Dos 120, 50 não passaram por este teste de avião, fazendo todas aquelas pilotecagens no ar e enjoaram. Então, claro, não podem ser pilotos, ao menos ali, piloto a jato. E então, claro que as 50 pessoas foram despedidas. Então, não depende da pessoa, depende da própria natureza. Assim também no exame vestibular ou no Enem, a pessoa pode ficar nervosa e mesmo tendo rezado ao Divino Espírito Santo, coitado, começa a ter um estado de nervosismo muito forte e não conseguem concatenar os 200 e tantos bilhões de neurônios. Mas então, como estava dizendo, a nossa gratidão então para com Deus pelo ano 2019, que tivemos a graça de viver, e por isso mesmo vamos fazer agora, apesar de já ser o dia 2, mas vamos agradecer o ano que passou. E tem uma oração muito bonita. Senhor, ao terminar este ano 2019, quero dar-te graças por tudo quanto recebi, ó Deus, de tua bondade. Graças pela vida e pelo amor. Graças pela natureza, pela água, pelo ar, pela luz e pelo sol. Graças pela alegria e pela dor. Senhor, quero agradecer-te por ter encontrado pessoas as quais servi e amei neste ano. Agradeço pelos que me amaram e me ajudaram a viver melhor a minha vida. Claro, bonito esse agradecimento. Sempre há pessoas que nos vão ajudando na nossa vida, às vezes sem nós nos percebermos. Aliás, nos supermercados, em muitos lugares, nas lojas, a gente vê nas grandes lojas também, a gente vê, posso lhe ajudar? Posso atender a você? Então, todos nós precisamos um do outro, sem dúvida nenhuma. E encerro este ano agradecendo muito, mas também pedindo perdão pelo tempo que perdi, pelo dinheiro mal empregado. Às vezes há pessoas que não sabem economizar e depois, mais tarde, esse dinheiro vai lhe fazer falta. Me lembro agora, o papai dizia para nós filhos: meus filhos, vocês querem ter alguma coisa mais tarde, procurem economizar. E é
algo maravilhoso. Aqueles que sabem economizar, então, não acontece como, eu sei de um caso em que uma moça, como namorada, depois como noiva, foi economizando o dinheirinho, sempre, cada mês, reservando uma parcela X, para amanhã depois dar de entrada no apartamento, ou para construir a sua casa. E noivo, depois de 8, 9 meses noivo, ela disse, vamos pensar já em comprar material para a nossa casa. E ele assim, mas eu não tenho dinheiro. Ora essa, mas como? Mas por que você não foi economizando? Por que você foi gastando nas noitadas ou tal? Né? Então, há pessoas que não colocam a cabecinha no lugar. A namorada ou a noiva ali economizando, agora ele simplesmente um bolso furado. Ou seja, sem ter nenhuma economia. Isso não é certo. Isso é ser chupim. Você sabe quem faz chupim? O chupim não faz o seu ninho para depositar os ovos. Vai no ninho de outros passarinhos e pior ainda, disseram-me, eu não vi, mas eu acredito que simplesmente chupim joga os ovos do outro passarinho, que é o dono do ninho, para fora e depois nem sequer se dá o trabalho de chocar os próprios ovos, né? Isso é ser um chupim, isso é depender de outra pessoa. Toda pessoa deve procurar lutar, se esforçar para ter para o futuro o seu dinheiro, né? Pelo dinheiro mal empregado. Então, está pedindo perdão e ainda continua. Pelas palavras inúteis, pelo amor desperdiçado, pelas minhas omissões e esquecimentos. Há muita gente que não se lembra. Existe o pecado de omissão. Se você podia fazer o bem para outra pessoa e nunca ajudou, você é responsável diante de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que às vezes são até deficientes, e não tem todos os membros, no entanto, procuram colaborar em favor dos seus semelhantes. Senhor, que no ano 2020 eu possa amar mais, buscar sempre a tua vontade. Somente em Ti encontro a paz, a alegria e a esperança. Abençoa, pela intercessão de Maria Santíssima, este ano 2020, que estamos ainda iniciando. Bonita esta oração. Mas, há poucos dias, no último domingo do ano 2019, nós celebramos o Dia da Sagrada Família e ali, exatamente, nós encontramos a palavra de Deus, por exemplo, de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21, onde a palavra de Deus, em Colossenses, nos pede, onde diz claramente, portanto, como eleitos, santos e queridos de Deus, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, doçura e paciência. A palavra de Jesus Cristo vem ao nosso encontro pedindo que a gente tenha um coração bom, um coração aberto, um coração dócil, um coração humilde. Isso é necessário na família, onde esposa e esposa deverão procurar se entender cada vez mais,
para se unir cada vez mais, para crescerem cada vez mais no verdadeiro amor. E logo em seguida, o versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiveres queixa contra outra pessoa. Então, é necessário que a pessoa saiba suportar-se um ao outro. A esposa saber suportar alguns defeitos do marido, ou muitos defeitos, porque ele também deve suportar os seus. Então, quando as duas pessoas ali vão se entendendo, vão se perdoando, vão se ajudando, vão se corrigindo, então eles vão formando uma verdadeira sintonia, uma harmonia, uma união dos dois corações. Caso contrário, o que acontece? Depois de meses, voltaram da lua de mel, já começa o desentendimento, também porque Cristo Jesus não está ali no meio deles. É necessário que o casal se volte para Cristo Jesus, que peça ajuda. Senão, caso contrário, se eles viverem apenas para a carne, para o corpo, para o sexo, tudo isso com o tempo quase não tem mais sentido. É necessário a fusão de corações, a fusão do amor, os dois se amarem, os dois se entenderem, os dois se perdoarem, os dois se aceitarem com suas qualidades, suas omissões, seus defeitos, seus contratempos, seus nervosismos. É necessário que o esposo e a esposa cada vez se entendam mais. Então, os filhos que ali vão surgindo vão também sendo uma bênção de Deus. Se sentirão alegres vendo o pai e a mãe num carinho, vendo o pai e a mãe num sincero e verdadeiro amor, numa doação de um para com o outro, na doação em favor dos filhos. É isso que querem. Caso contrário, daqui a pouco estão se separando, e quantos que eu já encontrei que disseram depois de estar separado: pois é, Padre Pedro, a gente deu um passo precipitado, a gente não pensou, a gente se separou e agora ela não quer mais, nem os pais dela querem que ela retorne, e eu estou passando numa pior, estou passando na solidão. E claro, aí vem os problemas. E ali muitas vezes se mete nas drogas, se mete na embriaguez e tal, né? Então, procuremos, você esposa, você esposo, se amarem, lerem um pouco a palavra de Deus e também fazerem a oração. Porque sem Deus ninguém de nós é feliz na vida. Mesmo que tenha muito dinheiro, mesmo que tenha muitas viagens, muito sexo, nada isso satisfaz o coração humano. O nosso coração procura sempre voltar-se à semelhança da flor girassol, para, assim como o girassol se volta para o sol, o nosso coração procura sempre voltar-se para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, para aquele do qual o nosso espírito, a nossa alma proveio, e um dia, quando menos esperar, voltará. E aqui diz também: sede agradecidos, ser agradecido a Deus pela nossa vida, por tudo aquilo que Deus nos vai concedendo na nossa vida, o ar, o calor, o sol, a chuva, o frio, o alimento, a amizade, enfim, as nossas capacidades. Quanto bem Deus nos vai concedendo, e muitas pessoas às vezes não sabem agradecer, e somente sabem voltar-se para Deus quando na hora de algum perigo, na hora de alguma enfermidade,
na hora de algum problema econômico, enfim, numa situação menos boa, aí se lembram de Deus. E almejo também, terminando, almejo a todas e todos os telespectadoras e telespectadores que tenhamos realmente um ano 2020 maravilhoso, cheio das graças e bênçãos de Deus, mas que nós também demos a nossa colaboração. E almejo a todos de qualquer país, de qualquer estado, que se encontrem em Florianópolis ou numa das praias de Santa Catarina, que aproveitem, que descansem bem, mas muito cuidado com o mar. O mar, eu já soube, infelizmente, já se afogaram algumas pessoas nos mares catarinenses, nos lagos, nas cascatas e também nas lagoas. Então devemos ter um cuidado, porque nós devemos ter o cuidado. E se você, por exemplo, vê a bandeira vermelha no mar, procure respeitar a orientação do guarda-vida. Ele sabe que ali tem repuxo, ele sabe que é o mar, não é aquele mar calmo, tranquilo. Ele sabe que ali tem os seus problemas, onde de repente um repuxo retira a areia que está sob os seus pés e você fica aí nervoso, pode cair ali no mar e se não tiver ninguém para lhe dar a mão, para lhe auxiliar, ou um repuxo que leva você para dentro. Então, muito perigoso. Infelizmente, há pessoas que cada ano se afogam, e neste ano já foram diversos, apesar de todo o trabalho dos guarda-vidas, nossos cumprimentos a eles, que estão sempre prontos, atentos ali para salvar a vida, para socorrer as pessoas. Mas, se eles não veem em tempo a pessoa, às vezes basta 2 ou 3 minutos para a pessoa se afogar. Então, procure também fazer uma pequena oração. E, aliás, nossas estradas são boas, podemos dizer, Santa Catarina, em comparação de outros estados, e que não tem estradas tão boas como nós. Mas você, no volante do carro, deve ter a sua prudência. Nunca fazer ultrapassagens precipitadas, e se você vê que ali não deveria fazer ultrapassagem, ou, por exemplo, se você está com muito sono, pare um pouco, basta um cochicho, um cochilar de talvez 10 minutos, 8 minutos, e aí passaram água no seu rosto e você aí poderá continuar, quem sabe, porque basta um sonozinho de alguns segundos para que você possa ter um desastre. E quantas vezes, infelizmente, acontece. Veja só quantas pessoas no feriadão do Natal, no Brasil, foram mais de 100 pessoas que, não abrir e fechar de olhos, partiram desta vida para a eternidade. E muitas pessoas, exatamente por descuido, podemos dizer, ou outros por causa da velocidade exagerada. Então, tudo isso devemos ter um cuidado. E como nós queremos sempre ter uma família unida, e que a família é a base de toda a sociedade, e como é importante ter uma família maravilhosa, unida. E aqui nós vamos então fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus Cristo, vivendo em família, santificante a família humana, vive também conosco, ó Jesus, habita em nossas famílias, e assim formaremos uma pequena igreja doméstica,
comunidade de amor e santuário da vida, pelo diálogo, pela partilha, pelo perdão, pelo afeto e respeito à santidade do matrimônio. Senhor Jesus Cristo, afasta de nossas famílias a tentação da infidelidade e do divórcio, do aborto e do egoísmo, da indiferença e do acúmulo de bens, da desunião e da incapacidade de perdoar, da falta de diálogo. Afasta de nós o afeto e de todos os males que nos afetam. E continua essa bonita oração. Senhor Jesus Cristo, suscita em nossas famílias berço da vida e toda a vocação. Homens e mulheres dispostos a consagrarem-se a Cristo e à Igreja, que nossos jovens se preparem conscientes, responsáveis e dignamente para o santo matrimônio, para formarem um lar feliz. Enfim, Senhor Jesus Cristo, fica conosco em nossas famílias para nos abençoar e nos dar coragem em nossas lutas cotidianas, conforto e alívio nos sofrimentos, sabedoria e discernimento para sermos colaboradores na construção de uma nova civilização do amor e da esperança. Ó Maria, Mãe de Deus e de nossas famílias, protegei-nos. Amém. Então, peçamos a proteção de Nossa Senhora em favor de nossas famílias. E os santos também de hoje, Santo Abel, ali, um dos primeiros santos, o patriarca lá do Antigo Testamento, São Basílio Magno e São Nazianzeno e Santo Argeu. Que o Cristo Jesus continue sempre em nosso meio. Uma das coisas também, falando do trânsito, o que acontece muito, que a Polícia Rodoviária Federal tanto tem insistido, e nós sabemos, se você bebe a bebida que o passarinho não bebe, deixa o volante para um parente seu ou deixa o seu carro, tome um táxi. Quantas pessoas que são abordadas e são presas e que ficam sem poder dirigir e uma multa de 2.000 e tantos reais. Então, agora que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E você sabe quanto é importante a benção da água por meio do ministro sagrado, o sacerdote. Agora a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora sobre as pessoas enfermas, pessoas desanimadas, pelos turistas que também estão em sintonia conosco, para todas as pessoas e sobre esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e vai lhe dar um resultado muito positivo na sua vida.